Boa noite a todos, então. Como a Dani explicou muito bem, tem algumas caixinhas agora pela cidade e a gente pensa assim, mas abelha, eu já sei o que é abelha. Toda a flor vai na flor, qualquer abelha poliniza qualquer flor. E quando a gente para se aprofundar nesses pequenos detalhes, a gente vai ver a infinidade de riqueza e detalhes que tem dentro desse processo. Então eu preparei aqui essa apresentação para vocês, para a gente pensar como que essa nova onda, de cidades inteligentes, elas estão diretamente ligadas e precisam estar ligadas também com a sustentabilidade ambiental. Essa é uma foto do Jardim de Mel do Parque Barigui, completamos 1 ano de projeto agora, E para a gente entender, então, esse projeto e as abelhas, a gente precisa entender claramente o que são serviços ecossistêmicos. É um conceito que parece um pouco complexo, mas ele é bem simples. Então, ele é tudo aquilo que nós, seres humanos, recebemos de benefícios através de ações da natureza. Eu vou explicar melhor nos próximos slides, a gente vai entender melhor. O valor ecossistêmico avaliado hoje no mundo está avaliado em 145 trilhões de dólares. Isso que nos garante nosso bem-estar, movimenta a nossa economia. Todos esses serviços que nós recebemos, que vale 145 trilhões, um dado fornecido pela FAO, ele, na verdade, está dividido assim, em serviços de provisão, serviços de suporte, serviços culturais e serviços de regulação. A gente vai ver que as abelhas, elas estão entre esses, fazem parte dos 4 elementos. A gente vai entender agora. Então, os serviços ecossistêmicos de provisão é todos esses serviços que nos provêm, de alguma forma, matéria-prima. Que no caso das abelhas é o mel, é a cera, é o própolis, é o geoprópolis e também todas as demais matérias-primas que a natureza nos oferece. O serviço ecossistêmico de suporte, que é todo aquele sistema, aquele ciclo dentro da natureza que acontece, que dá condições de os outros sistemas acontecerem. Desde a formação dos solos, o ciclo do nutriente, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, os próprios passarinhos que ajudam a dispersar, a espalhar as sementes, também entram em suporte. O serviço ecossistêmico cultural, que a natureza nos oferece. Então, a gente já tem estudos que comprovam, por exemplo, no Japão, e crianças que têm lá o banho de floresta, ou que participam, que colocam a mão na terra, que têm um desempenho superior na escola às crianças que não têm esse contato com a natureza. Essa é uma foto muito marcante aqui, bem próximo do Teatro Paiol, no bairro Parolim. É um lugar que só tinha lixo, então, junto com a comunidade, com o apoio da prefeitura, a gente fez um trabalho de fazer uma limpeza e um plantio de algumas espécies de árvores e algumas hortas, e é nítido de ver o resultado da qualidade de vida dos moradores que ali estão, simplesmente porque tem uma árvore. Então, esses são os resultados, os benefícios culturais que a natureza também nos oferece. E esse que é o mais importante. Então, quando a gente está falando de abelha, o mais importante, como a Dani colocou muito bem, é a polinização, que é esse processo que as abelhas fazem, que elas, para buscar o seu alimento, o pólen e o néctar, elas acabam carregando os grãos de pólen de uma flor macho para uma flor fêmea e acaba acontecendo a reprodução. Boa parte das plantas que tem hoje no mundo dependem exclusivamente das abelhas para se perpetuarem. Então a gente pode dizer que as abelhas são responsáveis pela perpetuação das espécies vegetais. E dentro desse processo, então, da polinização, a polinização na América do Sul está avaliada em 11,6 bilhões de euros por ano. Eu não considero esse dado verídico, apesar de ser um dado fornecido pela FAO, porque ela avalia simplesmente a economia convencional. É aquilo que, de acordo com o PIB, de acordo com as exportações, aquilo que a gente perderia de imediato sem as abelhas. Mas não está sendo contabilizado aqui toda a fauna, toda a flora, todos os rios, todas as nascentes, que não tem um valor monetário imediato, e que a economia não consegue calcular. Então, se a gente fosse avaliar todos esses recursos, talvez não tivesse um valor. Então, essa é a grande importância das abelhas. Então, para a gente entender um pouco esse contexto das abelhas, existem hoje 20 mil espécies de abelhas em todo o mundo. Dessas 20 mil, 85% dessas abelhas são abelhas solitárias. São abelhas que vivem sozinhas.
né? Vocês com certeza já ouviram aquela abelha grandona, assim, que o pessoal fala que é o zangão, mas não é, é a mamangava. Tá? E como elas, existem milhares. E existem dois grupos de abelhas sociais, então, que são as apis mellifera, que são as com ferrão, que todo mundo aqui deve ter uma história triste para contar, e os meliponíneos, que são as abelhas sem ferrão. Né? Essa que é o nosso foco de hoje e o foco do nosso projeto. Então, a título de curiosidade apenas, essas caixinhas são hotéis para abelhas solitárias. Né? Então, isso nas hortas comunitárias da Europa, é muito comum encontrar essas caixinhas de hotéis de abelhas solitárias, justamente porque eles não têm abelhas sem ferrão, outras, né? E eles precisam da polinização, então essa é a forma de atrair os animais. O maracujá, né, uma fruta tropical que todo mundo adora, ela não existe sem a polinização da abelha mamangava, né, que é a abelha que poliniza, a única que consegue polinizar o maracujá. Então, as abelhas nativas elas são chamadas de abelhas mosquitinhos, abelhas indígenas, melíponas, abelhas sem ferrão. Essas abelhas variam de um tamanho de 2 milímetros até 14 milímetros, e a população, o número de indivíduos, o número de abelhinhas dentro de cada colmeia varia entre 300 a 50 mil abelhas. Tá? Isso, a 50 mil é uma exceção, a média varia entre 300 e 2 mil abelhas. Já a abelha com ferrão, aquela que todo mundo conhece, tem 80 mil indivíduos. Então ela é muito mais populosa. E essas abelhas sem ferrão, elas estão localizadas na parte vermelha do mapa. Então não existe essas abelhas sem ferrão no hemisfério norte. Né? Ela é das regiões tropicais e subtropicais. Dessas 400 espécies que tem no mundo, 300 estão aqui. Né? 300 são nossas. Então, o Brasil possui 75% de toda a biodiversidade de polinizadores nativos do mundo. E essa é a parte, assim, a parte principal de hoje, assim, né? Porque a gente se coloca dentro desse processo quando a gente entende a história, o que aconteceu, por que é assim. Né? Até então, a gente acha que a abelha é aquela do caldo de cana, que está aqui há milhões de anos, e assim que é e assim que sempre foi. Mas não é. Né? Essa é a primeira grande surpresa. Então, até 1838, as únicas abelhas que existiam aqui na América do Sul, no continente americano, na verdade, na América do Norte também, eram as abelhas solitárias e as abelhas sem ferrão. Não existiam as abelhas com ferrão aqui. Elas foram trazidas pelos portugueses nas caravelas, porque as abelhas nativas produzem pouca cera. E eles precisavam, na época da catequização, eles precisavam de bastante cera para fabricar as velas para distribuir para as igrejas. E aí, nessa época, foi que eles determinaram que trouxessem as abelhas de Portugal para a produção de cera, para fabricar velas, e assim elas chegaram. E depois, em 1956, o ex-presidente Juscelino Kubitschek descobriu que tinha uma abelha produzindo muito mel na África. E a fim de aumentar a economia do Brasil naquela época, ele teve a brilhante ideia de trazer essas abelhas da África para cá e contratou o orientador do meu orientador para fazer o cruzamento. Eles cruzaram no laboratório a abelha europeia com a abelha africana e essa abelha escapou. E essa abelha se multiplica 8 vezes por ano, um crescimento exponencial. Ela é muito populosa e todo mundo conhece. Enquanto, nesse processo, as nossas verdadeiras abelhas, que estão aqui há milhões de anos e que são responsáveis de 40% a 90% de todos os biomas brasileiros, estão invisíveis, estão esquecidas. Né? Então, dessas 400 espécies que tem no mundo, 300 estão no Brasil, e elas são responsáveis de 40% a 90% dos biomas brasileiros. Por exemplo, a Mata Atlântica depende de 90% dessas abelhas. O Cerrado, 40%. A Amazônia, 70%. Então, cada bioma brasileiro depende de 40% a 90% destas abelhas. E dessas 300 que tem no Brasil, 100 já estão ameaçadas de extinção, né, pelos principais dois motivos, desmatamentos e inseticidas. Né, também tem um grande resultado na agricultura. Né, tem estudos que comprovam que a presença das abelhas sem ferrão chega a aumentar em 130% a qualidade e o tamanho e quantidade dos morangos, de abacate, tomate, berinjela, diversas culturas agrícolas. Assim, nem todo o alimento depende das abelhas, mas a maioria dos alimentos se beneficiam e aumentam a produtividade com a presença dessas abelhas. Já em outros casos, né, só para a gente ter um ponto de uma baliza, por exemplo, na Califórnia, né, lá existe um mercado que era multimilionário de amêndoas. Né? Muitas das amêndoas
e a amêndoa depende 100% de polinização de abelhas. E lá não tem mais abelha por causa do muito uso de agrotóxico, e então não tem mais abelha. O que eles têm que fazer lá? Eles pegam caminhões do México, enchem de colmeias de abelhas, levam 3.000 quilômetros para ir até os campos de amêndoa da Califórnia, para polinizar na época de floração e retorna para o México. Custa $130 a diária do aluguel de cada colmeia. Isso no Brasil também já está acontecendo para as culturas de maçã em Santa Catarina, Urubici, São Joaquim, isso já acontece. E na Austrália, isso é recente com as abelhas sem ferrão na polinização de macadâmia. Então, com essa proposta, com o mundo todo falando da extinção das abelhas, com o processo, e a gente com essa riqueza toda aqui, que surge o Jardins de Mel, uma proposta em defesa da vida e em defesa desse conhecimento que vem desde os povos indígenas e que se perdeu. Hoje não tem quase nada publicado, os jovens não conhecem mais. Então, o Jardins de Mel vem com esse objetivo, de sensibilizar, conscientizar e reintroduzir essas espécies tão importantes para a nossa mata nativa aqui em Curitiba. Então, ele busca a conscientização sobre a importância e os benefícios, a conservação destas espécies e manter viva essa cultura que vem desde os povos indígenas. Esse aqui é um videozinho de 2 minutos. Pode passar, por favor? Apertar o... Tem que apertar aqui. Como que é aqui? Plínio. Ele tem que apertar o play. Vamos lá. Ali embaixo. Uma parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente está levando o projeto Jardins de Mel para hortas comunitárias de Curitiba. Criado no ano passado pela Prefeitura, o Jardins de Mel está espalhando caixas de colmeias por vários pontos da cidade. Os Jardins de Mel são meliponários distribuídos em espaços públicos da cidade de Curitiba, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância e os benefícios que nós, seres humanos, temos através de ações da natureza, e que no caso das abelhas nativas é a polinização. Nas hortas comunitárias de Curitiba, 3 espécies de abelhas nativas sem ferrão, jataí, mirim e mandaçaia, estão sendo criadas. Os agricultores receberam uma capacitação e já começam a perceber a presença destes insetos importantes para a polinização. A gente vê as abelhinhas nas flores, fazendo a polinização de toda a horta, E, lógico, se vai ser um pouco mais à frente, a gente vai ver o resultado. Atualmente, já são 8 espaços com caixas de abelhas nativas espalhadas pela cidade. E as crianças de escolas municipais aprendem sobre a contribuição dos insetos para a manutenção da vida e tornam-se guardiões das abelhas sem ferrão. Vamos lá. Então, essas são as 5 espécies do projeto. Ali no vídeo fala da jataí, mirim e mandaçaia, mas também tem outras espécies, a guaraipo, a manduri. Dessas 300 espécies que tem no Brasil, 38 estão no Paraná. Então, tem muitas espécies, cada uma tem hábitos diferentes. Já está acabando o tempo, mas tem muita curiosidade sobre cada espécie. A gente poderia ter um evento para conversar sobre cada espécie dessas, que são hábitos diferentes, são espécies que visitam. A gente costuma pensar que qualquer abelha poliniza qualquer flor, mas tem algo dentro da biologia, da palinologia, que a gente chama de relação intraespecífica. Cada tamanho de abelha tem um tamanho que ela cabe dentro da flor. Os órgãos reprodutores das flores têm um mecanismo. Tem flor que só disponibiliza néctar 10 minutos do dia, tem abelha que só voa 10 minutos do dia. Então, para que aconteça esse milagre da vida, transformar a flor em fruto, de dar uma nova vida, é o trabalho dessas guerreirinhas aí. Então, essas são algumas fotos para compartilhar. A gente faz, além da implementação, o trabalho é contínuo de formação. Então, a gente faz trabalhos de formação com funcionários da prefeitura, com professores, mediações com escolas, então, com as hortas comunitárias.
né? As crianças, elas simplesmente adoram. A gente tem o superpoder, eles experimentam o superpoder, tem o grito de guerra, enfim, tem várias formas lúdicas que a gente trabalha essa relação para despertar o amor pela natureza, o sentimento de pensar isso a longo prazo e de se sentir responsável e de amar o lugar que nós vivemos, né? Até nos menores detalhes, como as abelhas. Essa é uma escola que tinha um ninho na parede e as crianças ficavam chutando a bola só para acertar o ninho, só para acertar o ninho. Aí a professora que fez a formação falou, Felipe, eu preciso de ajuda lá, porque na escola estão chutando o ninho, não estão me escutando. A gente foi, fez atividade lá, e aí as crianças mesmo, naquele mesmo dia, eu vi que na hora do intervalo elas fizeram um corredor humano, assim, aqui ninguém mais chuta a bola porque nós somos guardiões. E aí agora eles construíram placa, plantaram flores, então, e várias outras escolas também estão se inspirando e também conquistando o seu próprio jardim de mel. Né, para finalizar, eu fecho com essa poesia, podemos dizer assim. As abelhas, mesmo tão pequenas, carregam nas asas o peso de alimentar o mundo e, em cooperação, produzem o que há de mais doce, o mel. Tá bom? Valeu.